o outro é o Pablo Oliva. Impressionante como no Brasil há resistência de técnicos para lançar jovens. O Lamine Yamal está aí para pôr terra em qualquer teoria de preservação dos jovens. Pablo Lúcio e Joshua pedem passagem. Pois é, o Felipe, a gente também acho que conversou sobre isso na live da semana passada, que é até curioso, porque o Felipe Luiz trabalhou no Sub-17, no Sub-20, ele conhece muito bem esses garotos. Mas, de fato, não está tendo, assim, os meninos não estão tendo tanta sequência. É uma situação bem particular, o Flamengo também, pela quantidade de jogadores de qualidade que você tem ali em mãos, né? Jogadores mais experientes e tudo mais. Mas eu concordo que, tem muito talento ali, muito garoto ali, prata da casa, que merece uma sequência, né? E outra coisa, né, Braz? Os garotos são reservas de jogadores de nome, mas que não estão performando. O problema é esse, o Bruno Henrique não está performando. O Michael, nesse último jogo, até deu uma melhorada. É dele o cruzamento para o gol do Arrascaeta. Mas também está longe do Michael, dos seus melhores momentos no Flamengo. Cebolinha, idem. Luiz Araújo, a mesma coisa. Então, se o cara de nome não está performando e você tem uma garotada de valor, e quando eu falo de valor, eu estou me baseando no que o próprio Felipe Luiz falou desses jogadores. O Felipe Luiz já se desmanchou em elogios ao Joshua, ao João Vitor e ao Pablo Lúcio. Dá chance para eles. Eu espero, pelo menos, que esses 3 jogadores estejam no banco no jogo contra... O João Vitor vai estar. O João Vitor tem estado direto, né? Está sempre no banco. É um zagueiro, aliás, de um potencial gigantesco. Eu estou querendo ver o Pablo Lúcio jogar mais. Estou querendo ver o Joshua jogar mais. Bota eles no banco, bota eles em campo. Não está bem o jogador de nome? Tira e bota um garoto. Tá aí, não precisa nem estar... Você citou o Lamine Yamal, que é, para mim, nesse momento, o maior talento no futebol mundial. Não precisa ir tão longe, vamos no Palmeiras aqui do lado. Está jogando desde sempre o Estevão. Agora o Abel subiu um garoto, o Alan, também jovem, também entrando muito bem. Gente, não precisa trocar, não precisa dar atenção à minutagem. Usa a garotada, gente. Usa a garotada. Não sei por que o Felipe está resistindo. O Palmeiras acho que é um grande exemplo, assim, porque é um time também forte financeiramente, mas que não deixa de aproveitar sua base, inclusive faz muito caixa, porque sabe lançar o garoto e sabe vender depois o garoto, né? Então, tem os dois lados da moeda aí, dessa história de você aproveitar um pouco mais a base. Agora, concordo em relação ao Bruno Henrique, eu achei que quando estourou o escândalo aí das apostas, até para preservar um pouco a mente ali do Bruno Henrique, o Felipe Luiz optar por outros jogadores, mas pelo contrário, ele está entrando sempre, todo jogo. Quando não é titular, ele está entrando, o Bruno Henrique. E outros estão ficando mais para o fim da fila, né? Então, são as escolhas do Felipe Luiz. Mas em relação, por exemplo, ao Michael, que ele apostou como titular, eu achei que o Michael dessa vez fez um bom jogo. Não vinha de bons jogos, mas fez um bom jogo contra o Bahia. Você concorda? Concordo. Acho que vinha muito mal, por isso mesmo foi a minha surpresa ao vê-lo começando, mas concordo com você, fez um bom jogo contra o Bahia, sim. Não é mau jogador, gente, porque a torcida do Flamengo tem muito essa mania de taxar de bagre qualquer jogador que oscile, né? Então, Michael é bagre, Cebolinha voltou a ser bagre, Luiz Araújo, não é assim, mas estavam numa má fase, a verdade é essa. Então, eu gostaria que eles fossem, vamos assim dizer, usados com mais parcimônia. Bota um garoto lá de vez em quando, depois ele volta, se ele estiver bem. Agora, perigo o garoto se firmar, né? Porque essa molecada às vezes entra e toma conta da posição, né? Eu adoraria ver esse time do Flamengo, que quando usa bem a questão da pressão, ter mais uns 2 ou 3 garotos. Eu vou citar um exemplo do tempo do Onça, você não era nem nascido. Vou falar do grande time do Zico, que em 1983 começou a ratear. Tinha sido campeão brasileiro em 80, em 82, em 83 ele começou a ratear. A ponto do presidente, então, Antônio Augusto Nunes de Abranches, o homem que vendeu o Zico, né, mandar embora o Carpegiani, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial. E foi buscar lá nos Estados Unidos um cara que nunca tinha sido técnico, Carlos Alberto Torres, o Capita.
que chegou, deu uma saculejada, como ele gosta de dizer. A única coisa que eu fiz foi dar uma saculejada e o time pegou no tranco de novo. Não, ele deu uma saculejada e botou três garotos no time principal. Ele botou o Bigu, ele botou o Helder e ele botou o Júlio César Lourinho. Esses três garotos ajudaram o Flamengo a se reerguer e acabar campeão brasileiro no final do ano. 83 ainda tinha o Zico. No final desse ano é que o Antônio Augusto vai vender o Zico. Mas o que eu sinto às vezes do Flamengo é isso. O Flamengo está faltando um pouco de juventude lá na frente. Para jogar da maneira que o Felipe quer, é bom você ter pelo menos dois garotos que corram uma barbaridade. Por isso é que eu me incomodo um pouco com a insistência dele com o Bruno Henrique, ainda que o Bruno Henrique corra, coitado, ele está dando sangue, isso tudo eu reconheço. Mas ele está em má fase. Ele está concluindo mal. Ele não está sendo um atacante, que ele já foi até improvisado como centroavante. Por isso é que eu queria ver um Wallacean ou um garoto. Gente, o Flamengo tem um garoto aí que entrou no lugar do Wallacean que meteu 2 gols no Sub-20. Como é que é o nome dele? Leão qualquer coisa. Me falha a pois memória é, agora. Mas é outro garoto com faro de gol. O Flamengo tem que ter gente com faro de gol também na base. Não pode ser só o Pedro. Mas aí o Felipe prefere o Bruno Henrique. Para mim, o maior problema do Felipe no momento é a insistência com o Bruno Henrique. Na hora que ele tirar essa insistência da cabeça, na hora que ele perceber que o Bruno Henrique não está mais com cabeça para jogar futebol bem, as coisas vão melhorar. O Felipe Luiz, inclusive, que estava mostrando assim, um pouco de impaciência assim, né, nessa coletiva aí pós-vitória do Bahia, assim, um pouco incomodado, né, com as análises. Assim, e ele diz que a pressão é externa. Então, o fato é, antes do jogo, a torcida do Flamengo cantou lá no Maracanã, não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Isso foi cantado antes do jogo. Então, foi um recado que, assim... o Flamengo não entrou tranquilo ali. Tinha um incômodo ali por parte dos torcedores, mas o fato é que o Felipe Luiz ele se incomodou um pouco assim, com essas críticas em jogos que, de fato, o Flamengo teve uma queda de rendimento. Né? Na verdade, o Felipe... Só um minutinho aqui, que eu liguei uma porcaria aqui que não tinha que ser ligado. O que eu digo é o seguinte: o Felipe começou a acusar o golpe da crítica. Vamos lembrar que não a última, mas a anterior, ele chegou a dizer para que não se lessem os youtubers e não se consumisse esse tipo de coisa. Ora, é claro, porque ele tocou a ele, né? Ele diz que não vê, mas claro que tem alguém que vê e vai lá e no ouvido dele, né? Porque esse dia que ele resolveu comprar briga com os youtubers e os influenciadores, ele claramente estava incomodadíssimo pelas críticas que tinham sido feitas. Críticas justas, gente. O Flamengo foi um vexame o que o Flamengo fez contra o Central Córdoba, no Maracanã. Foi um vexame. E depois, quando teve a oportunidade de, pelo menos, compensar esse vexame, não foi capaz de vencer. Empatou. O Felipe do Campeonato Brasileiro, ainda que tenha perdido alguns pontos, que hoje em dia a gente olha para trás e diz assim, puxa vida, não podia ter perdido. Por exemplo, aquele ponto na estreia contra o Internacional, lembra? Mas o Internacional vai disputar o título. O Internacional tomou de 4 do Botafogo agora. Era um time meio misto, não interessa, tomou de 4, amigo. E um ponto contra o Vasco. Tudo bem, o Léo Jardim pegou até pensamento. Mas o Flamengo, na verdade, tinha que ter ganhado o Vasco. Mas, de uma maneira geral, ainda está num ótimo desempenho. Segundo colocado na tabela, basta o Palmeiras dar uma empatadinha que a gente já passa de novo. Mas na Libertadores, não. Na Libertadores é muito ruim a campanha do Flamengo na Libertadores. E não é só ser ruim, Braz. Eu não me lembro, se você se lembrar, você, por favor, me recorde. Eu não me lembro de uma grande atuação do Flamengo nessa Libertadores. Não. Nenhuma. Nem quando ganhou do Tátira. Não. Sim, mesmo ganhando lá, tudo bem que foi uma vitória fora de casa, né? Mas não foi aquela grande... E ainda tomou uma bola na trave no último lance, lembra? Teve. Realmente o Flamengo está devendo ainda nessa Libertadores. E, bom, agora o Maracanã vai ter que jogar junto esse jogo na quinta-feira. Certamente aí mais um jogo com casa cheia. E aí até um ponto que eu vou tocar, esse jogo contra o Bahia,
A diretoria acho que cedeu um pouco a pressão, né, da torcida Sim. e reduziu um pouco os preços, né? Em média ali reduziu R$ 20 de cada setor, né? E, bom, aí o resultado foram 62 mil pessoas. Deixa eu até pegar exato aqui, ó. Foram 59 mil pagantes, né? 59.009 e 62.204 presentes. Uma renda de 3.504.542. Então, assim, o Flamengo deu uma recuada nesses preços, a torcida chegou junto, e assim, aí o Felipe Luiz deixou. Foi até uma resposta que ele fala sobre o jogo contra o Cruzeiro, mas no final, meio que do nada, ele dá um recado: ó, a gente gosta de jogar com o estádio lotado, como estava hoje, e eu espero que assim esteja na quinta-feira. E aí, já adiantando que, em comparação aos preços praticados contra o Central Córdoba no Maracanã, também houve uma redução de, em média, R$ 20 aí nos setores. Então, o Flamengo também baixou o preço dos ingressos para o jogo contra a LDU, em comparação ao jogo contra o Central Córdoba, muito embora sejam os preços, mesmo com a redução, ainda esteja mais caro que o preço praticado o ano passado na Libertadores também. Mas houve um recuo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que o Flamengo jogou muito lá em cima e aí o público não chegou, tiveram públicos ruins aí se tratando de Flamengo. Teve 29 mil aqui, tudo bem, Campeonato Carioca, Maricá, teve Juventude, foram 31 mil pessoas, quando que, geralmente o Flamengo coloca pelo menos 50 mil. Então, acho que agora com esses preços aí, por exemplo, colocou contra o Bahia, achou-se um equilíbrio ali entre a receita que precisa arrumar com o público, conseguiu ali botar 62 mil. Então, Maracanã com 62 mil é outra história, né, Renato? Com certeza. Eu acho que eles aprenderam da pior maneira, né? Aprenderam errando, mas aprenderam. Até porque chegou um determinado momento, você vai lembrar disso, que até os jogadores começaram a reclamar do estádio não estar lotado. Os jogadores chegaram a dizer em entrevista: faz falta a torcida lotando, faz falta o público empurrando, tá? Até porque existe um outro fenômeno, né? Quando você bota o preço mais caro, automaticamente você elitiza a torcida que estará no estádio. É quem tem mais grana que vai estar no estádio. E essa turma do mais grana é a turma muito mais de tirar selfie de si mesmo do que de gritar: vamos lá, Mengo. Entendeu? Então, faz diferença mesmo. Acho que eles aprenderam da pior maneira, que seja, pagando para ver e perdendo, mas acho que aprenderam. As pessoas dizem: mas só tirou 20 reais. Gente, 20 reais. O cara que vai com a mulher e com o filho, na verdade, ele tirou 60 reais da brincadeira. Né? Então, isso faz diferença para quem ganha pouco, faz mesmo. Com certeza. Não, e aí é uma matemática assim, aquele olho grande de botar o ingresso muito caro. Aí eu pego aqui, ó, Flamengo 6-0 Juventude, que aí os ingressos estavam caríssimos. Deu 31 mil pessoas. A renda foi de 2.296. Aí agora o jogo contra o Bahia, ele reduziu, ganhou em público e a renda deu 3.500 e pouco. Mais de 1 milhão de reais a mais de renda e baixando o preço. Então, assim, às vezes você fica com o olho grande, joga muito alto e nem no lucro você ganha, né? Claro, aí... claro. Eles vão alegar que nesse jogo aí do Juventude, eles gastaram menos, o custo do estádio foi menor, porque eles fecharam, se não me engano, 2 setores. Fecharam a Superior Leste, fecharam... Verdade. Lembra disso? Mas, duvido que esses setores abertos iam custar 1 milhão de gastos. Ou seja, eles perderam dinheiro mesmo. Porque se no outro jogo deu 1 milhão a mais, o lucro, com certeza, mesmo com todos os setores abertos, mesmo assim o lucro foi maior do que o de 2 milhões com alguns setores fechados.